Oiê, bom dia! Agora são exatamente 9h03 da manhã. Eu preciso. Mudou para 4. Eu preciso correr, me arrumar para ir para a igreja e eu vou fazer isso com você. Já tô com a roupa trocada, vou me maquiar. Tô comendo uma frutinha aqui porque tô com muita fome. Então eu vou me desdobrar aqui rapidinho para conversar com vocês. Por quê? Muitos de vocês me mandaram várias perguntinhas. Ai, por que você sumiu do Instagram? O que aconteceu? Eu não tô conseguindo acessar seu Instagram. Tá tudo bem? E eu quero responder essas pessoas, vocês que se preocuparam comigo. Eu quero muito agradecer. É, Você que tirou um tempo, que lembrou de mim. Porque eu sempre falava, um dia se eu deletar as minhas redes sociais, as pessoas vão esquecer e acabou. E realmente, acho que ali na internet, né, eu não trato as pessoas como números. Nunca tratei e nunca vou tratar, porque eu sei que Deus me chamou para algo muito maior do que estar ali alcançando seguidores. E quando eu comecei ali nas redes sociais, o engraçado disso tudo é que eu era falando sobre cabelo, look, e tipo assim, eu não gostava disso, porque eu falava assim, o que que isso acrescenta na vida das pessoas? Claro, a pessoa pode se arrumar bem, pode se inspirar em mim, mas eu queria algo a mais. Então, assim, só que eu não tinha, não conseguia encontrar, eu ficava com um pouco de medo de falar de Deus e blá blá blá. Enfim, eu vim para os Estados Unidos como au pair. E quando eu vim como au pair, eu comecei a falar de como ser au pair cristão durante o intercâmbio, porque eu notei que muitas meninas vinham pra cá, elas eram evangélicas no Brasil, e quando chegava aqui, ficava meia. E aí começava a fazer um monte de coisa, tipo assim, e eu não entendia essa necessidade, sabe? E eu comecei a falar sobre como ser au pair cristã durante o intercâmbio, como não abandonar a Deus ou a sua crença em Deus e tudo mais. E aí, depois disso, eu saí do au pair e eu comecei a falar sobre esperar em Deus. E quando eu comecei a falar sobre isso, sobre esperar em Deus, meu Instagram cresceu bastante, graças a Deus. Eu fiquei muito feliz. Mas aí depois eu comecei a namorar, noivei, casei. E eu comecei a falar sobre ser constante, ter um relacionamento com Deus, cuidar do seu corpo, da sua alma. Porque o nosso corpo, ele é templo do Senhor. Então, aquilo que você come, o exercício que você faz, aquilo que você lê, aquilo que você assiste, tudo reflete quem você é. E aí, a Bíblia fala que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Então, tudo tá muito ligado, sabe? E aí eu comecei a falar muito sobre isso. E postar versículos todos os dias. E eu percebi que isso atingia bastante pessoas. E eu fiquei muito grata, muito feliz. Porém, eu acabei me perdendo um pouco no meio disso tudo. Eu comecei a me sentir muito cansada, porque eu tinha que postar às vezes 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. E aquilo tava me sugando, sabe? Eu tinha que sempre estar postando, 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 postando. Mas, além de eu postar, eu ficava gastando o meu tempo ali nas redes sociais, com outras coisas, com outras pessoas, vendo a vida de outras pessoas, me comparando. E eu não gosto disso, isso não tava me fazendo bem. Eu pensei sobre tudo isso e eu falei, eu não quero mais ter meu Instagram. Só que eu ficava sempre naquela dúvida, mas só que esse é o meu chamado, eu tenho que ajudar as pessoas, eu tenho que blá 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 blá. E aí eu ficava adiando isso, adiando, 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 mas eu sentia algo falando no meu coração pra eu dar um tempo, sabe? Pra eu parar um pouco. Mas eu não queria parar, eu não queria, tipo assim, deixar de fazer, sabe? Porque sempre quando eu pensava assim, vou parar, alguém me mandava uma mensagem agradecendo, porque aquele texto falou muito ao coração da pessoa, ajudou muito a pessoa naquele dia. Me sinto orgulhosa por isso. Eu sei que essa situação, né, que eu ter esse dom vem de Deus. Porque eu por mim mesma eu não consigo ser uma pessoa boa, uma pessoa que é super inteligente, sabe falar super bem, escrever super bem. Eu acho que isso é um dom de Deus que Deus me deu para eu poder me expressar, poder falar com pessoas e alcançar vidas. Então provém dele. Então eu agradeço muito a Deus por isso, eu dou honra e glória a ele por esse privilégio que é poder se conectar com outras pessoas e ajudar outras pessoas. Acho que o nosso chamado diz muito sobre o outro, do que você pode fazer na vida do outro, do que fazer por você mesmo, né? Claro que você se ajuda, mas é mais sobre o outro. E por fim, eu acho que eu estava me sentindo muito cansada e estava gastando muito tempo ali nas minhas redes sociais, muito, muito tempo mesmo. E eu às vezes nem percebia, sabe? Mas eu sentia quando eu ia pra cama, eu sentia cansada, eu sentia exausta. Eu me sentia triste porque eu via que o meu dia não foi tão produtivo quanto poderia ser. E aí eu comecei a me cobrar muito, sabe? Eu comecei a colocar limite, colocar tempo, mas eu não percebia e simplesmente ia. Isso é um vício. Quando você coloca, eu não vou beber hoje, mas você vai lá e bebe.
Então se você fala: "Não vou pegar no celular, não vou abrir o Instagram", e você vai lá e pega, o que que é isso? Você tá ali gastando o seu tempo. Então é uma coisa que estava desnecessária pra mim, sabe. Então eu falei: "O que que eu posso fazer também pra melhorar isso?". Comecei a colocar tempo, blá-blá-blá, mas não funcionava. E aí depois aconteceu uma situação comigo e eu falei assim: "Ai, sabe, é o estopim, ponto, vou deixar um pouco o Instagram de lado, vou deixar as redes sociais de lado, vou focar na minha vida, em mim primeiro, cuidar de mim pra eu poder fazer algo por alguém". Então assim, eu acho que eu não sou a única pessoa que tem essa dificuldade de deixar de mexer no Instagram. Não me envergonho disso, sabe, não tenho um pingo de vergonha, porque eu acho que é uma coisa muito comum hoje em dia, você gastar muito tempo da sua vida, do seu tempo nas redes sociais. Não é correto, não quero dizer que é certo, mas eu acho que você reconhecer onde você errou e falar: "Eu me arrependo desse erro", e tentar melhorar, eu acho que essa é a sua melhor coisa que você pode fazer na sua vida. A Bíblia fala que se o seu braço direito te faz pecar, arranque-o. Claro que Jesus não tá falando pra você arrancar seu braço, mas ele está dizendo pra você que se algo está te fazendo se afastar da presença de Deus, está te fazendo pecar e te distanciar de Deus, lança fora da sua vida. Então, o que está te fazendo pecar hoje na sua vida? O que que está te fazendo se afastar da presença de Deus? Você pode te responder. Existem muitas pessoas que têm vício de, eu não sei se você conseguiu entender, mas eu vou escrever aqui embaixo. E tem muitos problemas com isso, sabe? E a pessoa tenta de várias formas e não consegue, mas se algo está te levando a isso, você tem que cortar, você tem que lançar fora: "Ah, esse é meu celular, é minhas redes sociais". Bloqueia os sites, bloqueia tudo aquilo que te faz querer. Eu lembro que Virginia Fonseca e o marido dela começou a aparecer coisas pra mim deles, e eu comecei a ficar, tipo, querendo ver o que estava acontecendo na vida deles. Eu nunca fui de querer ficar vendo vida de famoso, eu nem sigo, não sigo pessoas famosas, porque eu particularmente, Esther, acho que as redes sociais é muita mentira. As pessoas mostram aquilo que elas querem mostrar, a realidade delas não é aquilo que elas postam ali, porque era um casal super, família margarina, tudo estava bem, o casamento acabou como, tipo assim, como assim um casamento acaba do dia pra noite? Nada termina do dia pra noite. Existe, sabe, coisa por trás. Só que não é mostrado. Então, o que que acontece? Influencia as pessoas a tantas coisas, mas não pro bem, né? Porque no final de tudo isso, as pessoas acham que é normal um divórcio, que é normal você ter 3 filhos com 25 anos e daqui a pouco abandonar o marido e deixar as crianças ali no meio dessa situação. Então, assim, eu quero até fazer um vídeo sobre isso, sobre esse assunto específico, porque isso mexeu muito comigo, e sabe, e eu ficava querendo saber porque eu vim de uma família onde os meus pais se divorciaram e eu sei o quanto que a gente sofre, o quanto que é ruim para um filho estar no meio de toda essa situação. Mas também eu entendo como é difícil para um pai, para uma mãe estar junto só por causa dos filhos. Porém, quando você casa, né, tem muitas outras coisas que fazem você permanecer com a pessoa. Não é só sobre a criança, não é só sobre estar casado, mas é você lutar um pelo outro e blá blá blá. Enfim, eu posso falar desse assunto no próximo vídeo. Quero muito falar sobre isso porque eu acho que eu não sou a única, tem muitas meninas que passaram e passam até hoje, né, por isso de pais divorciados e como a gente sofre, enfim. Então a vida dessas pessoas, né, desse casal, estava me deixando meio, assim, perturbada, sabe. Eu não estava me sentindo feliz com isso também. Então eu preferi me afastar das redes sociais, me distanciar por um tempo. Eu aconselho você, se algo está te fazendo se afastar de Deus, deixar você estar perto de Deus, para estar perto dessas coisas que não provêm de Deus, lança fora da sua vida. Por quê? A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá Deus. Nós precisamos ser santos como Deus é santo. Ai, mas só santo é só Deus. Mas a Bíblia fala que nós podemos buscar a santidade no Senhor. E o Espírito Santo de Deus é quem nos convence dos nossos pecados. E eu sou grata porque ele me convenceu daquilo que eu estava fazendo que não provinha dele. Então, assim, hoje, tira da sua vida, seja o que for, seja um celular, alguma coisa que tá te afastando da presença de Deus. Eu estou lendo um livro onde a mulher fala que ela estava viciada em ler livros. Ela passava a maior parte do tempo da vida dela lendo, 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 lendo. E só que ela estava viciada em ler um certo tipo de livro, que era romance com umas outras coisas. Enfim, e ela percebeu que ela precisava abandonar isso, né? Enfim,
Você tem que se analisar por um todo, o que que está me afastando de Deus, o que que está me deixando de viver aquilo que Deus me chamou para viver, sabe? E viver as promessas de Deus é ser obediente, é ver quando você decide parar. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, servindo dentro da igreja, mas colocam a igreja em primeiro lugar e deixam o casamento de lado, a família de lado e destrói a família. Então, Deus se agrada disso? Obviamente que não, porque a família é uma constituição de Deus. Então, se você está colocando a igreja, o templo, eu estou falando a igreja, as coisas de servir lá dentro da igreja, em primeiro lugar, ao invés da sua família, você está desonrando a Deus, porque Deus não se agrada disso. Não adianta você agradar de um lado e desagradar do outro. Então, a sua família é prioridade. No meu caso, eu sou prioridade na minha vida, o meu casamento é prioridade na minha vida. Isso não estava atrapalhando meu casamento, mas estava atrapalhando a minha pessoa. Então, assim, a partir do momento que eu notei que eu não estava sendo quem eu devo ser, eu parei, sabe? Eu olhei, refleti muito antes de, né, totalmente parar. Mas eu acho que existe um tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E viver o propósito de Deus, mais do que mostrar a sua vida, mais do que tá ali se expondo, é ser, sabe, na sua vida real, no seu dia a dia, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. A Bíblia fala que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, a partir do momento que você pisa o pé para fora da sua casa, você está tendo oportunidade de viver o propósito de Deus na sua vida, de viver o chamado, ser quem Ele te chamou para ser. Se é ganhar almas para Jesus, se é ajudar alguém que está no fundo do poço a se levantar, tem tantas pessoas aí ao nosso redor precisando. Então, né, que nós estejamos prontos para ser usado por Deus quando Ele quiser nos usar, da forma que Ele quiser nos usar, sem permitir que barreiras nos impeçam de viver os propósitos de Deus. O Instagram é uma ferramenta maravilhosa para você usar, para você desenvolver os seus projetos, para você vender, para você alcançar a sua marca, para você ajudar vidas, falar de Deus, mas é um ambiente que não faz muito bem se você não souber usar. Então, assim, eu acho que nós devemos nos policiar, não deixar aqui a comparação entre, não ficar se questionando por que fulano faz isso, por que fulano faz aquilo. A grama do vizinho sempre vai ser mais verde que a sua, porque ele posta aquilo que ele quer, ele posta só as bênçãos, só as coisas boas na vida dele, ele não posta os perrengues, né? Então, pra chegar até lá. E eu não falo só dessas pessoas, eu falo de mim também. Eu não gosto de ficar me expondo ali nas redes sociais, não gosto de ficar expondo a minha vida. Eu acho que eu tento mais me expor, assim, para me conectar mais com as pessoas mesmo, porque eu acho que isso é importante para que você alcance o público que você quer, para que as pessoas se sintam mais próximas de você. Eu acho que é isso que eu tava tentando fazer, me conectar mais com as pessoas, mas eu quero mais que isso, sabe? Eu não quero só, tipo assim, ficar ali nessa sede, sabe? Eu quero que as coisas sejam naturais, que seja tudo leve, tranquilo, sem cobrança, sem eu me sentir pressionada, que eu tenho que fazer. Eu acho que a vida é muito mais do que isso. Então, a moral dessa história, eu acho que vocês já entenderam por que eu deletei o Instagram. Eu acho que o problema maior era que eu não estava conseguindo controlar o meu tempo ali nas redes sociais, estava gastando meu tempo com coisas que não agregam na minha vida. E por último, eu quero falar para você. Se existe algo na sua vida que está te impedindo de viver, de estar próximo de Deus, de ser uma pessoa melhor, está te fazendo se sentir mal, comparar com as outras pessoas, abandone isso. Se é ambientes que você está indo que está te fazendo se perguntar quem é você, está te deixando mal, saia disso. Porque no final das contas, é você. É você. Hoje, tipo assim, sem o meu Instagram, eu continuo sendo a Esther. E você, sem o que você tem, sem as suas amizades, você continua sendo você? Eu continuo sendo eu. O meu Instagram é da Esther, mas não é a Esther. A Esther sou eu na vida real, é o meu dia a dia, é a minha conduta. Então, assim, se tudo que você tem hoje for tirado, você continua sendo quem você é. Então, se você está, a sua personalidade, se a sua identidade está baseada nas coisas que você tem, se você perde as suas coisas, você não é mais nada. Então, assim, eu não sou o que eu tenho, eu sou quem eu sou dentro de mim. Eu sou filha de Deus, eu sou uma pessoa cuidadosa, eu sou uma pessoa respeitosa, eu sou amiga, eu sou filha, eu sou uma boa esposa. Então, no final das contas, é sobre isso. Então, se olhe dentro de você hoje e veja quem é você sem as suas coisas. Quem é você por um todo na sua vida. E se existe algo te fazendo se afastar de Deus, da presença de Deus e de ser quem Deus te chamou para ser, lança fora da sua vida, porque é muito melhor. A Bíblia fala, eu vou até ler o versículo aqui para vocês, tá? Para não ficar só em minhas palavras.
E se a sua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora de ti, pois é melhor que se perca um dos seus ombros do que seja todo o seu corpo lançado ao inferno. Então, se existe algo que está te fazendo se afastar de Deus e que pode te levar a um precipício, por favor, tira fora da sua vida, porque a sua salvação é muito mais importante. Ah, mas e ficar gastando seu tempo ali no Instagram vai te levar pro buraco? Obviamente que isso não me levaria. Porém, o que vai vir depois disso? Eu vou ficar vendo ali uma coisa, daqui a pouco eu tô vendo outra, aí daqui a pouco eu tô fofocando, daqui a pouco eu tô fazendo isso, daqui a pouco eu tô fazendo aquilo. Então, um pecado te leva a outro pecado. E aí, quando você vai ver, você está enrolado num bolo de neve e você não sabe como sair. Então, se existe uma coisa hoje, é melhor você tirar essa uma coisa e se policiar para que você seja quem Deus te chamou para ser, do que esperar você entrar num ambiente todo confuso, todo de confusão, de coisa errada, para depois você tentar sair, que vai ser bem mais difícil. Então, acho que é sobre isso o nosso vídeo de hoje. Foi muito bom falar com vocês. Que Deus possa abençoar a sua semana, que você possa ter muita paz, muita tranquilidade nas suas decisões e que Deus te guie ao melhor caminho. Lembre-se sempre que é melhor estar em paz com Deus do que em paz com o mundo. Um beijo pra você e até mais. Tchau!